Olá, está começando mais um capítulo do Nós da Terra podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este podcast, um canal dedicado à cura holística, onde o corpo, mente e espírito se harmonizam numa jornada de bem-estar e transformação pessoal. Eu sou Maura Rodrigues, sou terapeuta holística. Eu estou aqui para compartilhar experiências e aprendizados com vocês nessa eterna jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sintam-se à vontade e preparados para embarcar conosco nesse caminho de vida e evolução contínua. Vamos juntos! Estou de volta, minha gente. Como vocês estão, pessoas? Espero que estejam bem. Espero que estejam excelente. Eu estou excelente, porém ansiosa. Muitas coisas mudando, muita coisa acontecendo, mudando internamente, que eu digo. Isso é muito bom. Por mais que pode não parecer, mas esse podcast, essa releitura tem mudado muita coisa aqui dentro de mim, muitas percepções. Não sei como está para vocês, mas para mim tá muito legal. Tá muito legal fazer. E é isso. Antes de começar o episódio 7 deste podcast, que trata do capítulo 6, homens que escolhem mulheres que amam demais. Homens que escolhem mulheres que amam demais. Esse é o título. Muito interessante, né? Eu queria antes falar do capítulo anterior. Vamos dançar? O que eu queria falar? Eu queria falar dos feedbacks que eu recebi. Muita gente que eu nem sabia que estava ouvindo. Muito legal, fiquei feliz. Diz que foi um capítulo muito pesado, que foi um capítulo mais duro, né? Porque obrigou a dar uma olhada para a própria vida, a olhar para dentro, a enxergar que existiam sim os sinais existiram e existem, sempre existiram e ainda estão aí. Isso causou meio que uma tristeza no pessoal que me deu o retorno. Uma tristezinha de saber, poxa, tava ali o tempo todo o sinal e eu não vi. Gente, tá tudo bem. É o que eu disse para as pessoas, para a maioria das pessoas que conversaram comigo. Tá tudo bem. A gente tá aqui para aprender. Eu já falei e repito. Autoconhecimento é uma eterna jornada. A gente tá sempre aprendendo, sempre. E para aprender tem que errar. A vida é dualidade, né? A vida é dual. Para existir o erro, precisa existir o acerto. Para você saber que está frio, é preciso existir o quente. Senão não dá para saber se é frio. Tudo é aprendizado na vida da gente. E é muito válido. Os sinais estão aí. Agora que a gente sabe disso, vamos prestar atenção, ficar mais atentos. Eu acho que é isso. Não tem muita coisa, muito o que se fazer. É prestar atenção, está tudo bem, se perdoe, respeite seu tempo. Tudo acontece no jeito certo, como diz as maravilhosas, tudo é processo. É processo, gente, e o processo ele é delicioso, ele é doloroso, mas ele é delicioso. E tá tudo bem a gente aprender, tá tudo bem a gente olhar para trás e ver o quanto a gente foi equivocada, mas tá tudo bem, agora a gente tá olhando para isso e tá entendendo que a gente pode fazer diferente. Eu tô olhando assim, dessa forma. Igual eu já falei nos capítulos anteriores, eu me identifico muito com o livro. Não é fácil, mas eu me identifico, é uma forma de eu mudar, né? De eu olhar para dentro e perceber o que está aqui dentro que precisa ser mudado. E reforçando que é tudo interno. Somos o centro. A mudança ela é interna, não é externa, é interna. Precisamos olhar para dentro e assumir as responsabilidades pelas nossas ações. As ações que fazemos no presente, agora, nesse momento, vai refletir o nosso futuro. E as ações que estamos vivendo hoje são consequência das ações que fizemos no passado. Então é prestar atenção no momento presente. O que você está fazendo agora? Onde está a sua cabeça agora? O que você está pensando agora? Como está você agora? Como que é a sua personalidade agora? É sobre isso, é isso que vai refletir seu futuro. Tá tudo bem, vamos juntas, vamos aprender juntas, todos nós. É isso.
sem culpa. Sem culpa, isso é o principal. Então vamos lá para o capítulo Homens que escolhem mulheres que amam demais. Esse capítulo é polêmicozinho pra gente, pra nós mulheres que amamos demais. Porque nesse capítulo a Robin traz a percepção do homem. Como esse homem acha as mulheres que amam demais, como que ocorre essa química, né? A primeira química, como que ele vê essa química, é a visão dele agora. Ela entrevistou alguns homens e ela traz a visão desses homens nesse processo, de alguns homens, claro, né, gente? E esses homens que ela entrevistou, muitos deles eles estão se recuperando de vícios. E eles contaram com o benefício de ter passado pelo Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, mas tem outros também que fizeram terapias normais, né? Terapias convencional. E ela trouxe a visão deles, o olhar deles dentro de uma relação com uma mulher que ama demais. Repara que ela não está culpando a mulher ou não, ela só quer expressar como é o comportamento do homem que está com uma mulher que ama demais. O que ele pensa, que come, do que sobrevive. Então ela não está julgando assim, tudo de errado é culpa da mulher. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tive essa percepção. Eu falei, nossa, mas nós somos filhos das unhas. Mas ela não tá julgando a mulher, ela só tá trazendo o olhar do homem que se relacionou com uma mulher que ama demais. Como que ele foi atraído por essa mulher, como essa mulher foi atraída por ele. Eu achei muito interessante como a mulher que ama demais, ela realmente ama demais, gente, e como a gente não traz essa percepção. Isso vai trazer também um desconforto muito grande pra gente. Não vai ser legal não, esse capítulo vai trazer um desconforto grande, então estejam preparadas. Vai dar gatilho aí, vai vir umas percepções, uns insights cabulosos. Então vamos lá. Ela traz o depoimento de alguns homens, a história deles, que eu vou passar resumida e vou trazer a percepção de cada caso, né, por parte da mulher. A Robin fez isso e eu vou trazer isso aqui. Vou tentar não alongar muito, não deixar o podcast muito grande, porque eu acho que 1 hora é o suficiente, mas tem passado uns 10 minutos, assim, mas mesmo assim, sabe? Vamos tentar ser mais fluido, né, Maura? Vamos tentar, né, Maura? Então vamos lá. Caso número 1 é do Tom, de 48 anos, sóbrio há 20 anos. O pai e o irmão mais velho morreram devido ao alcoolismo. O Tom, ele disse que conheceu a Elaine em uma festa, num baile do clube, né? Ele já tinha problema com bebida. Quando ele tinha 20 anos, ele tinha sido foi preso por dirigir bêbado. E 2 anos depois, ele sofreu um grave acidente de carro porque ele estava bêbado também. Mas é claro que ele não achava que o álcool estava atrapalhando a vida dele. Lógico, né? E aí ele era só um jovem. Para ele era só um jovem que sabia se divertir. E nessa festa, a Elaine estava com uma conhecida dele, que apresentou os dois. Aí ele achou que ela era muito atraente, ele ficou tentando demonstrar isso para ela, chamou ela para dançar, não sei o quê. Aí ele disse que tanto tentar tentar mostrar a desenvoltura dele para ela, ele acabou esbarrando num casal que estava dançando do lado. Ele deu tipo um soco no estômago da mulher do lado. Aí ele ficou muito sem graça, porque ele tava bebaço, né? Ele ficou sem graça, mas a Elaine nem ligou, nem se comoveu. Ela foi lá, conversou com o casal, desembolou toda a situação e depois voltou, como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, ele viu que essa mulher era a mulher da vida dele, que qualquer outra mulher ficaria brava, né, de estar com o homem bêbado, doido, desengonçado. Mas ela não, foi lá, desembolou com o casal, falou desculpa aí e tal, voltou tranquilona. E aí eles casaram, né, ficaram juntos. Aí ele sempre deu muito bem com o pai dela até ele morrer. Ele também era alcoólatra, o pai da Elaine.
E a mãe dele também gostava muito da Elaine, porque ela achava que a Elaine era a pessoa certa para cuidar dele. Então, durante muito tempo, tudo que ele fazia de errado enquanto um bêbado, a Elaine ia lá e passava pano. Ela fazia de tudo para defender ele, né, para proteger ele, como ela fez na primeira noite que eles se conheceram. E aí, a Elaine resolveu procurar ajuda, né? Ela procurou ajuda para se livrar, né, dessa situação. Ela foi procurar terapia. Então, ficou mais difícil para ele beber porque ela já não passava pano para ele, né? Não ficou fácil ele continuar bebendo. Então, ele achou que ela não amava ele mais e fugiu com a secretária dele de 22 anos de idade. Aí ele foi pro fundo do poço, 6 meses depois ele foi pro AA, encontrou o AA e desde então ele parou de beber. Logo depois ele reatou com a Elaine e os dois viram que tinha muito amor entre eles e que tem mais amor agora, porque os dois estão curados, não curados, né? Que estão conscientes, assim. Então eles acham que tem muito mais amor entre eles e por eles mesmos do que no começo. Então eles estão tentando ser honestos um com o outro todos os dias. Então agora eles tentam, estão juntos. Então eu acho assim que essa é uma história à parte dos outros casos que vêm. Esses foram os que ficaram, né? Porque vem outros casos aí que não são fáceis. Esse daqui eu acho que foi o mais tranquilo. Então aí na análise de Tom e da Elaine, né? Na atração do Tom para a Elaine, é que tipicamente é o que acontece com a alcoólatra e o coalcoólatra. Ela já tinha muita experiência com a alcoólatra, com o pai dela. E ele era alcoólatra, então ela proporcionava para ele uma sensação de segurança, ela sabe cuidar dessa situação. Então, por que ela procurou ajuda? Ela procurou a ajuda do Al-Anon, aquele programa de filhos de alcoólatra, né? Por isso que ela começou a se curar, se cuidar. Então, ela não continuou protegendo, ela passou a parar de proteger o Tom e passar pano para ele. E quando eles se separaram, ele não achou alguém igual a Elaine, né? Ele procurou gente que pudesse cuidar dele, passar pano para ele nas bebidas, mas ele não achou. Então ele foi pro fundo do poço. Ele só tinha 2 opções: morrer ou mudar. Aí ele voltou os dois foram pro AA, né? Ela pro Al-Anon e ele pro Alcoólicos Anônimos, e eles conseguiram se restabelecer. E os dois juntos ainda nessas terapias, eles estão aprendendo pela primeira vez na vida como que é um relacionamento saudável e não que um só lado ganha, sabe? Um relacionamento manipulador. Os dois procuraram ajuda e isso foi crucial para o relacionamento deles continuar. Olha que lindo que se fosse assim, gente. Não, pensando aqui, se fosse assim legal. Se os dois tomassem consciência, sabe? Procurassem ajuda de fato. Como que um relacionamento não ia ser duradouro, saudável, não ia ser perfeito, claro que não, estamos em eterno aprendizado, mas é um grande passo, assim. Eu achei muito legal essa história. Agora eu vou falar do Charles. O Charles, 65 anos, engenheiro civil aposentado com 2 filhos, divorciado, casado de novo e agora viúvo. A história do Charles, gente, e da Ellen, nossa senhora, essa vai dar uns gatilhinhos aqui para algumas pessoas. O Charles está viúvo, agora é viúvo de Ellen. Ellen morreu há 2 anos, ele conta aqui. Quando Ellen morreu, ele começou a pôr tudo em ordem. Quando ele começa a contar essa história, tem 2 anos que ele está viúvo. O que aconteceu? O Charles, ele era um cara do exército, aí depois da guerra ele voltou para casa, né? Saiu do exército, voltou para casa e casou com a Janet. A Janet é ótima. A Janet, ela era uma namoradinha que ele deixou lá, apaixonada por ele. Então, quando acabou a guerra, ele casou com ela, assim como todo mundo fazia, né? Ele entrou nesse clichê. Deixou a namoradinha, volta da guerra e vai lá casar com a mocinha. Então, eles não eram o casal mais feliz do mundo, ele disse, né? Mas não era infeliz, era um negócio assim, né?
que era comum, era muito legal, era uma relação de boas, tranquilona, assim. E aí ele conheceu, eles tinham 2 filhos. Ele pegou e conheceu Ellen. Ellen era uma secretária do departamento de planejamento que ele via ela de vez em quando, né? Porque agora já era engenheiro civil. E ele via ela no trabalho, 1 ou 2 vezes por semana na hora do almoço. E ela era bonita, estava sempre muito bem vestida, era amigável, era um pouco tímida. E ele viu que a Ellen gostava dele pelo jeito como ela olhava para ele e sorria. Aí ele ficou, tipo assim, lisonjeado por ela notar que ele era um homem, né? Ele sabia que ela era divorciada e tinha 2 filhos também. E sentia, ele tinha pena dela, porque falava assim, nossa, uma mulher bonita, gente boa, criando 2 filhos sozinha, sabe? E ele ficava com dó dela. Não é com dó, ficava com pena, olhava, nossa, como ela cria 2 filhos sozinha, né? E de qualquer forma, um dia ele ofereceu para tomar um café com ela, mas sem interesse nenhum. Ele foi tomar um café, porque achava a história dela interessante. Aí foi, ele contou que era casado, falou, aí acabou falando demais, né, que ele disse. Aí ele falou sobre algumas frustrações da vida conjugal com a Janet. E aí ele falou assim que ele não sabe como que ele conseguiu nesse café transmitir para ela a mensagem de que ele era um homem maravilhoso, porque ele não tinha autoestima nenhuma. Ele falou, tipo assim, resumindo, eu era um bosta, como é que eu passei essa mensagem para essa Ellen que eu era maravilhoso? Aí ela pegou, ele falou assim que ela gostou e talvez ela... Aí falou assim, talvez porque ela não tinha um homem há muito tempo e ela sentia falta disso. Então ela me fez me sentir como se eu fosse muito especial, um cara forte, maravilhoso, assim, em poucos minutos de conversa. E aí ele falou assim que mesmo assim ele não teve nenhuma intenção de se envolver com ela, ele só ficou assim lisonjeado, falou, meu Deus, eu existo, eu sou uma pessoa. Então, porque ele nunca fez nada de trair a esposa, nada disso. Então, a Ellen já tinha se casado 2 vezes, sofrido dos 2 casamentos. Os 2 maridos, ela teve um filho de cada marido, né? E os 2 abandonaram ela. Então, ela criava os 2 filhos sozinha. Aí, ele falou assim que a pior coisa que poderia acontecer seria os 2 se envolver um com o outro. Ele falou, é a pior coisa. Ele falou, porque eu sentia muita pena dela dessa história dela, mas eu não tinha nada para oferecer, não tinha nada. Eu não ia me divorciar naquela época porque eu não queria perder minha família e eu tinha meus filhos também. Ele falou, eu mal conseguia sustentar minha família, eu sustentava basicamente eu sustentar outra família, não tinha nada para oferecer para ela, eu só tinha mesmo dó. E ele falou que ele não era doido pela esposa dele, mas eles tinham filhos e ele amava os filhos dele. Amava. Então nunca passou pela cabeça dele envolver com ele. E aí ele falou assim que tudo isso mudou quando eles começaram a se ver mais. Ele começou a ver mais a Ellen, né? E ela era solitária e falava que preferia ter um pouquinho dele do que nada. Aí começou a Ellen, né? Falou, eu prefiro ter um pouquinho de você do que nada. Aí ele falou com ela assim, olha, ele falou aqui, vou ler. Meu envolvimento com ela me deixou sem uma saída que não ferisse terrivelmente alguém. Eu logo me senti o maior dos canalhas. Essas 2 mulheres contavam comigo e eu desapontava ambas. Ellen era louca por mim. Faria qualquer coisa para me ver. Quando tentava romper com ela, eu a via no trabalho e seu rosto doce e triste simplesmente partia meu coração. Bem cerca de 1 ano depois, Janet descobriu sobre nós e me disse para deixar a Ellen, né, ir embora. Eu tentei deixar, mas não consegui. Além disso, tudo entre eu e Janet já estava muito diferente. Parecia cada vez haver menos razão para eu desistir da Ellen. Então ele começou a ficar com Ellen, morrendo de remorso, com peso no coração. Ele não queria largar a Janet, porque não tinha problema entre o casamento deles, ele gostava dos filhos, e ele também não queria deixar a Ellen, porque ele via que ele fazia bem para a Ellen. E a Ellen fazia bem para ele, assim, no sentido de encher a bola dele, esses negócios, assim, né?
Aí ele falou que o caso dele com a Ellen durou 9 anos. 9 anos. Aí ele falou assim que no início a Janet, a esposa dele, fez um esforço para manter o casamento e não terminar tudo. Mas aí não deu, porque ele não abandonava a Ellen. Ela pegou e separou dele. Aí quando ela separou dele, ele foi morar com a Ellen. E aí ele fala assim: eu odeio pensar o que esse divórcio causou entre nós. Aí naquele tempo as pessoas simplesmente não moravam juntas. Acho que de fato eu perdi todo o meu orgulho naqueles anos. Sentia vergonha de mim mesmo, por meus filhos, Ellen e os filhos dela. E até mesmo Janet, que nunca fizeram nada para merecer tudo aquilo. O cara era um tadinho, né, gente? Eu vou falar aqui, ele é fraquinho. Ah, eu vou falar, vou julgá-lo. Ele não teve coragem de decidir, gente, de decidir o que ele queria da vida dele. Ficou entre dó de uma e dó da outra. Ai, moço. Aí ele falou, sentia vergonha de mim mesmo, né? Aí ele divorciou e foi morar com a Ellen. O que aconteceu? Aí que deu-se o B.O. Foi morar com a Ellen, e a Ellen antes, né, fazia com que ele se sentisse o homem mais desejável do mundo. E ele falou assim, é claro que tivemos brigas, né, antes do casamento, porque era uma tensão terrível antes deles casar, né, quando eles eram só amantes. E eles brigavam bastante, mas assim, sempre terminava na cama, no vucu-vucu, e tava tudo bem. Tudo bem. Aí ele falava assim, que ele falou assim, ó, de algum modo que Ellen e eu tínhamos parecia tão especial e certo que o preço que pagávamos por isso quase parecia justo. Mas quando finalmente pudemos ficar juntos e começar a erguer nossas cabeças, Ellen esfriou. Ellen esfriou, gente. A Ellen, ele falou assim que ela ia trabalhar muito bem vestida, mas em casa ela vestia a roupa do mendigo, aquela que a gente veste, né? Descuidava da aparência. Ele falou assim, não que eu ligasse para isso, mas eu notei. Ele falou assim, eu não me importava, mas eu notei que ela em casa ficava com a roupa de mendigo. Aí ele falou assim que o sexo ficou muito frio, que ela não estava mais interessada, que ele tentou não pressionar ela, sabe? Mas era frustrante, porque ele era o melhor homem do mundo, de repente ele não era mais ninguém para ela. Aí ele falou assim que finalmente ele estava se sentindo menos culpado e mais preparado para realmente apreciar estar com ela e em casa e no mundo. Na hora que ele falou assim, eu não tô preocupado com nada, eu posso ficar com a Ellen aqui, ó, de boa, já divorciei, consegui divorciar, assim, né? A mulher divorciou, senão ele não teria tomado essa atitude, né? Se Janet não tivesse divorciado, ele não teria. Aí ele falou assim, nossa, finalmente que eu tô aqui, ó, sem culpa, sem nada. A Ellen tá distante. Ellen distanciou dele. 2 anos depois morando junto, eles já dormiam em quartos separados. E continuou assim, fria e distante, até ela morrer. Ela morreu, se eu não me engano, de câncer. Eu não lembro. Ela morreu. Aí ele falou assim que depois que ele casou com ela, ele se sentiu um fracasso. E quando ele estava com a Janet, não, é importante ele dizer isso, ó. Quando ele estava com a Janet, ele tentava separar da Ellen, a Ellen tentou até suicídio. Ela chorava, tentava até suicidar. Ameaçava se suicidar, né? Não tentava não, ela ameaçava se suicidar. E ela detestava ser a amante. Ela falava que detestava ser a outra. Mas aí quando ele largou da Janet, a Ellen simplesmente virou outra pessoa. O casamento ficou terrível, terrível. Aí ele disse que depois ele procurou, né? Ele viu que a Ellen funcionava mais sobre pressão. Ela gostava da atenção, de ser amante, de estar errado, de chorar, daquele drama que as mulheres que amam demais gostam. O Charles só entendeu isso porque depois que ela morreu, ele procurou um médico dele que já era velho, igual ele, conservador. E aí foi conversando e esse médico assim, acho que você devia procurar uma terapia. Aí ele foi e procurou um terapeuta. Aí o terapeuta viu que ele estava precisando colocar essas questões em ordem, que ele sentia muita raiva, mas muita raiva. E não era a raiva da Ellen, era a raiva dele, por não ter visto o que estava acontecendo, por não ter entendido o que estava acontecendo. Aí ele sentia muita raiva. E
E na análise do Charles e da Ellen, bonita, sedutora, tananã, num grande êxtase sexual, tá claro pra gente que Ellen é uma mulher que ama demais, ela gostava do drama, do difícil, de tentar e não conseguir, tentar, né? Isso que era bom pra ela, era isso que deixava ela mais excitada, vamos dizer assim. A Robin diz que ela precisava disso porque ela não queria se sentir numa relação de novo, né? Que ela já teve 2 relacionamentos. Ela queria o que ela não podia ter. Ela não se sentia confortável com uma verdadeira parceria que pudesse, livre das pressões arrasadoras de um casamento, aprofundar. Ela não queria aprofundar. Então ela precisava só do drama ali. Ela gostava desse drama de ser a outra. E durante muitos anos ela sofreu por ele, sim. Ela né, achava que amava ela é uma mulher que ama demais, ela achava que amava, ela sofreu, se consumiu, chorou, lamentou por não ter o homem da sua vida, o homem que a amava. Ela viu ele como o centro de tudo. Aí quando ela viu que podia ter sem amargura, um romance emocionante, uma paixão genuína, sem culpa, ela esfriou. Aí fala que, olha, a Robin fala, frequentemente é observado que quando 2 pessoas envolvidas há anos realmente assumem o compromisso de se casar, algo desaparece no relacionamento. A excitação é perdida e eles deixam de se amar. Isso não ocorre necessariamente porque pararam de tentar agradar um outro. Pode ocorrer porque um deles ou ambos ultrapassaram sua capacidade de intimidade ou assumirem esse compromisso. Um relacionamento indefinido oferece promessa de proteção contra uma intimidade maior. Com o compromisso, frequentemente, há um afastamento emocional em uma tentativa de autoproteção. E foi isso que aconteceu com a Ellen e com o Charles. Ele, né, ignorou os sinais, aqueles sinais do início, a falta de profundidade que a Ellen tinha, né, que ela se recusava a olhar para ela, né, e a cuidar dela. Ele ignorou os sinais e viveu um mundo de fantasia que ela criou durante muitos anos. E ele não quis acabar com a ilusão, por quê? Porque o ego dele não ia deixar com que ele acabasse com essa ilusão. O ego dele era muito bom pro ego dele. Ele disse, né, que, nossa, ele se sentiu visto, um homem, né? E, ao mesmo tempo, viu que aquela mulher precisava da ajuda do homem. Ai, meu Deus. Aí ele fala, grande parte da raiva de Charles após a morte de Ellen foi de si mesmo, ao admitir tardiamente sua própria negação e o papel que representara na criação e perpetuação da fantasia de um amor total e absoluto que acabou por resultar no mais árido dos casamentos. Charles ignorou os sinais, ele viu todos os sinais ali, ficou em dúvida, ficou passivo demais. Gente, eu tenho uma preguiça. Eu acho que deve ser porque, né, sou mulher que ama demais, aí eu sou também assim, não aguento essa indecisão, e o negócio estava tão óbvio, a gente olhando daqui, o que ele deveria ter feito. Aí eu fico pensando, será que a gente ia falar, olha só, pensando aqui, se a gente está de fora e escuta a história dessa relação por via da Ellen, se a Ellen contando essa história, a gente ia falar que é um filho da puta. Se a Janet conta, nós estamos fechados com a Janet, com a esposa. Mas eu tô fechada com ela também, com ela e com a Ellen. Mas assim, o cara tava numa sinuca de bico. O cara também tava todo cagado emocionalmente indisponível. E olha o quanto que a gente julga. Eu não tô passando pano pra macho, não tô, de jeito nenhum. Mas olha essa situação. Que loucura. Eu achei esse capítulo um pouco polêmico por causa disso, porque é a visão dos caras, né? Se você se chocou com a história de Charles, aguarde os próximos capítulos. Eu vou falar do Russell agora. Russell. Eu falo inglês demais, meu Deus. 32 anos, assistente social licenciado, tendo recebido uma anistia do governo,
que cria programas comunitários para jovens infratores. Russell, meu Deus, a história dele é assim. Oi, vou respirar aqui e já volto. Vou começar lendo que ele começa falando aqui, ó. Os jovens com quem trabalho sempre ficam impressionados com a tatuagem do meu nome em meu braço esquerdo. Isso diz muito sobre o modo como eu vivia. Eu tatuei-me quando tinha 17 anos porque estava certo de que algum dia cairia no chão morto e ninguém saberia quem eu era. Eu me considerava um cara muito mau. Aí você já viu, né? Que o Russell é um cara problemático, muito problemático. Ele morou com a mãe dele até os 7 anos de idade. Aí com 7 anos a mãe dele arrumou um namorado novo, um marido novo, e ele não dava bem com o cara, então ele fugiu. E dessa fuga, ele passou por vários lares adotivos, temporário, reformatório. O menino era dor de cabeça. Nossa senhora. Aí depois que ele cresceu, ele começou a ser preso em prisões maiores, cadeia local. E aí ele fala que aos 25 anos eu já tiveram todos os tipos de instituições prisionais que o estado da Califórnia tinha a oferecer. De colônia penal a prisão de segurança máxima. O menino era problemático. Delinquentezinho. Nem é isso, coitado. Aí ele era assim, problema. Aí ele falou assim que passou mais tempo preso do que fora. Olha pra você ver. Aí a gente já começa a perceber as patologias psicológicas. Eu adoro falar patologia, né, gente? As questões psicológicas do Russell. Ele ficava mais tempo preso do que fora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer alguma coisa. E aí, mesmo assim, ele não tinha tempo pra nada, só ficava preso. Mesmo assim, ele conheceu Mônica. Uma noite ele estava com um amigo dele e ele estava passeando num carro emprestado, entre aspas, o carro que ele tinha roubado com um amigo dele. E estavam passeando, encontrou Mônica e uma amiga dela num carro. Aí o amigo dele era muito galanteador, tananã, se gabava de conquistar as menininhas. Aí eles já estavam lá no carro com as meninas no banco de trás. Aí enquanto o amigo dele estava lá bolando a droguinha, ele saiu com Mônica para dar uma andada do lado de fora do carro. Ele achou assim Mônica espetacular. Mônica tinha 15 anos. Ela era novinha, ela era meiga, ela era cuidadosa, ela estava sempre atenta ao que ele queria falar, e ele contou a vida dele, tal, tudo para ela. E ele, claro que ele disse que deu umas negadas, né, que ele ocultou algumas coisas, porque a vida dele era um caos. Mas ele ocultou algumas coisas, mas a Mônica e ele se deram muito bem. Aí ele falou assim que enquanto ele contava para ela as coisas, ela ficou apertando a mão dele com força, assim, ao mesmo tempo que acariciava, e chegou até lágrima nos olhos. Nossa, ela ficou comovidaça pela história triste do Russell. E ela era tão linda, tão meiguinha e tal. Aí ele falou assim que ele apaixonou por ela aquela noite. Aí ele pegou e falou que a Mônica, depois daquela noite, ela deu o endereço e o número de telefone porque ele estava saindo da cidade. Ele tinha sido preso porque o carro que ele estava era roubado, né? Então ele foi preso de novo. Mas ela deu o endereço e o telefone. Mas ele achou assim, tive certeza que aquilo era o final de tudo, que a Mônica nunca ia perdoar ele. Mas ele disse para a Mônica que ele estava se esforçando para mudar de vida, né? Que ele ia tomar jeito na vida. Mas ele achou que já tinha acabado, que a Mônica não ia dar ideia para ele. Aí quando ele voltou para a cidade, ele decidiu arriscar escrever para a Mônica. Não é na cidade não. Quando ele estava no reformatório, ele escreveu para a Mônica de lá. E falou que ele estava cumprindo pena de novo por uma coisa que ele não fez. Mentira, né? Foi por causa do carro roubado. Aí a Mônica respondeu imediatamente e começou quase todo dia a mandar
carta para ele durante 2 anos. Eles ficavam se correspondendo, super apaixonados os dois. Falavam que eles iam ficar junto quando ele tivesse solto, tananã. Quando ele foi solto, depois de 2 anos, a mãe dele não deixou ele se encontrar com ela. Aí ele pegou um ônibus e foi embora. Ele estava ansioso para ver ela, mas com medo dela ver ele depois de 2 anos, né? Ele estava morrendo de medo, mas a mãe dela odiava ele. Então, mas mesmo assim, ele falou assim, eu tô com medo, mas eu vou lá. Aí, antes dele chegar lá, ele ficou 4 dias na bebedeira, na droga, com os amigos dele, que ia levar ele lá, né, de carro. Aí ficou drogado, bêbado, não sei o quê. Até que ele fala assim, os meus amigos me jogaram lá na porta, me largaram na calçada dela e foram embora. Aí ele falou assim que ela saiu sorrindo, muito feliz. Tinha 4 dias que ele estava na cidade, não dava notícia para ela. E ela recebeu ele toda feliz, como se nada tivesse acontecido. Mônica estava completamente apaixonada. Aí eles fizeram outras caminhadas, a mãe dela não estava em casa nesse dia, né? Ele deu graças a Deus. Aí ele falou que ele não tinha dinheiro para levar ela para lugar nenhum, nem tinha carro. Mas ela nem se importou com isso, nem aquele dia, nem nunca. Ele falou que ela nunca se importou com nada disso. Aí por um longo tempo, olha, ele fala assim, por um longo tempo, nada que eu fazia era errado aos olhos da Mônica. Ela arranjava desculpa para tudo que eu fazia e deixava de fazer. Durante anos, entrei e saí da prisão e ainda assim ela se casou comigo e se manteve fiel a mim. Mônica. A história da Mônica, ele fala assim que o próprio pai dela tinha abandonado a família quando ela era pequena. Então a mãe dela ficou muito amargurada e não gostava dele, né? E a mãe dela ficou muito triste e tal. E aí foi por esse motivo que eles se casaram. A mãe da Mônica não gostava dele, aí ele foi preso de novo por falsificação, um tanto de coisa assim. E aí a Mônica, com 18 anos, fugiu para casar com ele. Mônica. Aí eles casaram, depois que ele saiu da prisão lá de falsificação. Mesmo ele com Mônica ficando junto, ele sempre estava indo preso e saindo. E Mônica de boaça, esperando. Aí eles viveram um tempo num hotel até o julgamento dele e tal. Ela trabalhava de garçonete, aí ela largou o emprego para ficar indo no tribunal todo dia do julgamento dele. Aí ele falou assim que, claro, que depois do julgamento ele foi preso, lógico, e a Mônica voltou para a casa da mãe dela. Elas brigavam tanto que a Mônica se mudou Aí a Mônica não conseguiu ficar na casa da mãe dela e mudou para uma cidade do lado da prisão, para ela conseguir ficar vendo ele. Aí foi isso. Aí ela ficou vendo ele na prisão, e perto dessa casa onde ela foi morar, né, perto da prisão, era uma cidade universitária. E ele falava com ela assim, para ela voltar a estudar, porque ela sempre gostou de estudar. Aí ele falava para ela voltar a estudar, mas ela falava que não queria fazer isso, ela só queria esperar ele sair da cadeia, que ela não queria estudar. E enquanto ele estava lá dentro, ela mandava para ele artigos de revista, livros sobre autoaperfeiçoamento. Ela falava para ele que estava sempre rezando para que ele conseguisse mudar, né? Que para eles ficar juntos quando ele saísse da prisão, para que ele saísse melhor. Ela sempre dizia isso para ele. Aí ele disse que do nada alguma coisa deu um estalo nele e ele resolveu participar de um programa dentro da prisão que ajuda a viver no mundo lá fora. Aí ele estudou, aprendeu um ofício, terminou a escola secundária e iniciou a educação universitária, estudo dentro da prisão. Aí que ele começou a estudar serviço social, né, para virar assistente social. Aí ele saiu, quando ele saiu de lá, ele conseguiu ficar longe das encrencas e continuar a estudar até ele obter um mestrado em assistência social. Olha que legal que ele fez. Deu um estalo nele na cadeia, ele fez todos os negócios, estudou, saiu para começar um mestrado. Só que ele perdeu a esposa nesse meio do caminho. Como que ele perdeu a esposa? No início, eles lutavam para ter sucesso e continuar junto, mas não estava certo. Ele falou assim que a Mônica começou a ficar brava, arisca
Começou a ser uma mulher muito brava, que ele nunca tinha visto ela assim. Com tantos problemas que ele já trouxe para a Mônica, ele nunca tinha visto ela brava, arisca, assim. E ela deixou, foi embora, ela largou ele quando eles estavam muito felizes. Aí ele falou assim que ele nem sabe onde ela tá agora, a mãe dela não fala onde ela tá. E ele fala que não entendeu. Ele falou assim... Aí ele fala assim, ó, às vezes penso que era muito mais fácil para a Mônica amar a ideia de me ter do que me amar em pessoa. Disse que enquanto eles estavam separados e era só por cartas e visitas, o relacionamento era maravilhoso. Mas quando ele saiu, estava bem, disposto a ter um relacionamento saudável, não serviu mais para ela. Ele fala que quando começaram a realizar os desejos deles, que eles sempre sonharam, eles se separaram. Quando mais passamos a fazer parte da classe média, menos ela gostou disso. Acho que não conseguiria mais ter pena de mim. Olha que triste isso, gente. Aí na análise da Robin, ela fala que o Russell nunca foi preparado emocionalmente para ter um relacionamento. Ele nunca esteve aberto. Ele não sabia o que era ter um relacionamento. Por causa da mãe, as questões com a mãe. Quando ele encontrou a Mônica, ele achou a mãe dele, né? Achou a mãe que protegia, que amava incondicionalmente, que a Mônica, independente das merdas que ele fazia, ela amava ele condicionalmente. Ele achou a mãe ali e quis consertar. Se lembra que no capítulo passado a gente falou que a gente repete a situação para consertar. E ele ficou morrendo de medo dela achar ele um monstro, né? De rejeitá-lo por ele ser um menino mau, igual a mãe dele fez, rejeitou por ser um menino mau na cabeça dele, né? Então ele quis mudar isso. Então ele pegou e se tornou uma pessoa melhor para não perder, ser rejeitado também pela Mônica. Mas aconteceu que ele virando uma pessoa melhor, ele foi rejeitado pela Mônica. Porque a Mônica, ela cresceu num lar que o pai abandonou, então ela tinha medo da intimidade, né? Da tão sonhada intimidade no relacionamento, ela morria de medo. Então ele ficar preso todo dia, ficar mais preso do que fora, não dava para ela nenhum grau, eles não tinham nenhum grau de intimidade maior, porque ele ficava mais lá dentro, então ela se afastou. E porque ter intimidade para ela era ameaçador, ela não sabia o que era isso, né? E ele aí fala assim, ó, olha que interessante isso aqui, que a Robin fala. Há um ditado entre os presos que afirma que todos têm seus Cadillacs estacionados na calçada à espera, o que significa que tem uma versão excessivamente idealizada do que será a vida deles quando eles estiverem de volta às ruas. Isso é o que os caras presos pensam. Agora, na imaginação das mulheres de presos, como Mônica, o que provavelmente está estacionado na calçada não é o Cadillac, que simboliza dinheiro e poder, mas uma carruagem puxada por 6 cavalos brancos que representa o amor magicamente romântico. O sonho dessas mulheres é o quanto amarão e serão amadas, junto com seus maridos presos. Geralmente acham mais fácil viver com o sonho do que tentar realizá-lo no mundo real. Então, viver de sonho é mais confortável para as mulheres que amam demais, porque quando vem para a realidade elas não dão conta, não estão preparadas para a vida real. Ela fala ainda assim, ó, é importante compreender que parecia que Russell era incapaz de amar com tanta profundidade, enquanto Mônica, com toda a sua paciência e compaixão, se mostrava ótima para isso. Mas, de fato, os dois eram incapazes de se amar intimamente. Foi por isso que tornaram parceiro quando não podiam ficar juntos. E quando puderam, seu relacionamento terminou. É interessante notar que neste momento Russell não tem uma nova parceira na sua vida. Ele ainda tem problemas com a intimidade. Ele ainda tem problemas, ele não arruma outra mulher. Mas o ideal dele era ficar com a Mônica. Mas aí agora ele está tentando entender isso daí, essa parte. Por que a Mônica foi embora e essa parceria dos dois que não era amor, que não dava para ter uma ligação íntima. Então ele entendeu. Agora, essa visão do lado de Mônica, fazendo aqui uma análise de Mônica, é isso, gente. Ela é uma mulher que ama demais. Lembra que a gente não quer o bonzinho, a gente quer o dramático. O problema, a gente quer evitar as intimidades. Enquanto ela podia cuidar, ela não tinha mais de quem cuidar.
eu não tenho quem cuidar, não tenho mais o que fazer, eu vou ter que ficar comigo mesmo, meu Deus. O medo que a gente tem de ficar com a gente mesmo, gente, é impressionante, mas eu não tenho medo de ficar comigo mesmo, não, Maura, conversada. Tem. Os pensamentos intrusivos, pensamento acelerado, ansiedade, tudo isso é sintoma de quem tem medo de ficar com ela mesma. Pessoa que tem medo de ficar com ela mesma. Tem medo de olhar para si mesma e perceber, e se perceber. Ou não perceber nada, ou medo de não perceber nada. Mas isso é uma coisa que não vai. Isso é o que eu posso garantir. Nada não tem, não. Tem alguma coisa aí. Tem muita coisa dentro da gente. Nós somos o centro. E a gente evita olhar pra gente de qualquer forma. Tudo a gente inventa pra não olhar pra gente mesmo. E não ter ninguém pra cuidar, pra Mônica, pra mulheres que amam demais, é ter tempo de sobra pra olhar pra si. Vou passar agora por Tyler e Nancy. Eu vou passar rápido por Tyler e Nancy aqui, porque já tem muito tempo. O Tyler, ele divorciado, 42 anos, executivo divorciado e sem filho. Quando ele viu a Nancy pela primeira vez, o coração dele bateu forte, disparou e a respiração estava ofegante. E de fato estava, porque ele estava no hospital e a Nancy era médica. Ai, por que eu tô rindo dessa bobeira? Porque ela era médica. E aí, por que ele tava lá com a respiração ofegante no hospital? Porque o patrão dele mandou ele pra lá. Ele tava 28 quilos, 29 quilos mais gordo. Em 18 meses ele engordou 29 quilos, porque a esposa dele separou dele. A esposa largou ele por outro homem. Aí, como ele sempre via que os casais, que os caras tristes, né? Você acabava no bar de beber, ele falou assim, eu não vou pro bar não, vou virar um alcoólatra não, eu vou comer. Aí ele ficava em casa comendo e assistindo TV, só isso que ele fazia. E aí ele pegou e engordou 29 quilos e ele ficava passando mal. Ele jogava muito tênis com a esposa dele, era tênis? Deixa eu ver, eu acho que era tênis mesmo. Ele jogava tênis, aí como a esposa foi embora, ele passou a comer e ficar deprimido, não fazia exercício, fazer mais nada, não se movimentava. E aí a Nancy, toda profissional, explicando pra ele que ele tinha que emagrecer, não sei o quê. Aí quando ele contou pra ela que ele tava passando por isso, por causa da separação, pronto. A Nancy falou, tadinho, perdeu todo o profissionalismo e queria cuidar do rapaz. Aí ela pegou e começou a ser muito solidária com ele. E ele passou a ficar muito ansioso para ver ela. E ela falava, volta aqui para ver como é que tá seu peso. Faz isso, faz aquilo. Aí você volta para ver. Eu faço acompanhamento. Só que ele não fazia nada do que ela mandava. Nada. Ele continuou comendo igual um doido e vendo TV. E ia pro hospital só para ver a Nancy. E a Nancy sempre com as dietas. E toda solícita, passando tudo que ela mandava ele fazer, ele não fazia. Mas aí eles pegaram e começaram a ficar junto e pouco tempo depois ele já estava morando no apartamento dela. E ele passou a comer bonitinho, ela fazia a comidinha dele bonitinha da dieta, passou a comer regularmente, tananã. Mas mesmo assim ele não estava melhorando não, ele não saía do lugar, continuava com aquele pesão dele lá. A Nancy gostava de jogar golfe. E ele até jogava com ela um pouquinho, mas não era o jogo que ele gostava, então não fazia exercício. Só a dieta, mas não estava adiantando nada. Depois de 8 meses morando com a Nancy, ele foi fazer uma viagem de negócio para outra cidade, a cidade natal dele. Aí, como não podia deixar de ser, 2 dias depois ele encontrou uns amigos da escola, do colegial ainda. Ele encontrou 2 amigos. E aí ele falou assim, eu não queria ver ninguém, porque ele estava gordo, ele estava com a aparência, né, pra ele feia, ruim. Aí ele falou, mas os amigos eram de infância, queria conversar, então ele foi. Aí os caras soube que ele separou, né, que a mulher separou dele, ficaram tristes de tudo, mas eles falaram assim, não, vamos jogar tênis, porque é seu esporte favorito, é bom que você saia dessa daí. Aí ele falou assim, não, eu não... Aí ele falou, mesmo sabendo que ele não estava aguentando nada, que ele não ia vencer mais nada, ele foi com os amigos dele jogar tênis, com esses 2 amigos. E eles riram, conversaram, jogaram tênis. Foi divertido ele conversar, desabafar e ver, né, que tem uma vida, né, que existe uma vida pós-separação.
E aí ele pegou, quando ele voltou para casa, ele falou pra Nancy assim: Nancy de Deus, foi maravilhoso, encontrei meus amigos e joguei tênis, contou pra ela, né? E ela falou assim: eu fui num seminário de nutrição e aprendi várias coisas novas para te falar também, para você fazer. Aí ele pegou e falou com ela assim: vou contar, deixa eu ler aqui pra você, ó. Quando eu voltei para casa, Nancy me disse que havia ido a um ótimo seminário sobre nutrição e queria que eu experimentasse todas as coisas novas que aprendera. Eu lhe respondi que não, que faria as coisas ao meu próprio modo por algum tempo. Ele disse: não precisa, Nancy, eu vou fazer do meu jeito aqui por um tempo para ver o que faz, o que dá. Aí a Nancy ficou bravíssima. Ele começou a jogar tênis, ele jogava tênis meio-dia para não interferir no tempo que eles ficavam juntos. Então eu fazia meio-dia na hora tipo do almoço dele para não interferir no tempo que eles ficavam juntos. A Nancy, ele nunca tinha brigado. E é claro que que ela preocupava muito com ele, só que o trem começou a dar ruim. A Nancy, ele falava assim que era uma mulher muito atraente, era 8 anos mais nova que ele. Olha só. Aí ele falou assim: então eu vou emagrecer, ficar gostosinha aqui, nós vamos dar bem. Ela vai ter orgulho de mim, né? Porque ela tá querendo que eu emagreça muito. E ele falou assim: Deus sabe que me senti melhor em relação a mim mesmo, mas as coisas não funcionaram assim. Ela reclamava de que eu não era mais o mesmo e finalmente pediu para eu ir embora. Olha só. Aí ele falou que nessa época ele estava pesando 3 quilos a mais do que ele pesava antes do divórcio, ou seja, ele emagreceu 27 quilos. 27 quilos. Ele falou assim: foi realmente para me deixá-la. Eu esperava que a gente ia acabar casando, mas ela estava certa. Quando eu emagreci, as coisas simplesmente não eram mais a mesma entre nós. Gente, a Nancy não tinha, é aquela mesma história, a Nancy não tinha mais ninguém para cuidar. A Nancy estava obcecada em ajudar esse homem a se curar da rejeição pela esposa. E ela não era médica, não, ela era enfermeira. E ele não foi atraído por ela, ele foi atraído pelo papel de cuidadora, de enfermeira e terapeuta, né? Que ela estava oferecendo, que ele acreditava que ela ia pôr fim naquele sofrimento dele, né? Aquele sofrimento de estar acima do peso, sofrido rejeição. A esposa dele traiu ele e foi embora com outro homem também, lembrei disso agora. E assim, quase do mesmo modo como usar grandes quantidades de alimento para preencher seu vazio e suavizar sua perda, ele usou a solitude da Nancy para obter uma sensação de segurança emocional e elevar sua autoestima abalada. Ou seja, ele não gostava da Nancy, ele estava inconscientemente, importante dizer, aproveitando dela, né, da segurança emocional que ela passava para ele. Mas essa necessidade é temporária, né? Se ele precisava da Nancy para abarcar, né, todo esse sofrimento emocional causado pela ex, assim que ele saísse dessa autopiedade e vivesse uma vida mais saudável, ele não ia precisar mais da superproteção da Nancy. E ela ia virar uma mulher chata, maçante, né? E ao contrário da dependência exagerada temporária do Tyler, a necessidade de Nancy de ser necessária não era passageira, era uma característica básica da personalidade de uma mulher que ama demais. Se para ele era passageiro aquele cuidado que ele precisava, a Nancy era uma mulher que ama demais. Isso para ela não é passar, ela precisa cuidar. Ela era uma enfermeira no trabalho e em casa. Então, enquanto ele fosse um parceiro dependente, ok. Mas aí ele se tornar independente, administrar e controlar sua própria vida, não tinha mais nada que a Nancy pudesse fazer ali naquela relação. Meu Deus! Bart, agora a história do Bart, 36 anos, ex-executivo, alcoólatra desde os 14 anos e sóbrio há 2 anos. Bart conheceu Rita, ele estava divorciado e já tinha 1 ano que ele estava levando uma vida de solteiro. Ele achava a Rita meio hippie, assim, sabe, meio riponga, mas ele achava ela bem responsável, assim, não era tão hippie assim, ela era bem responsável.
Aí a primeira vez que eles ficaram juntos, ele estava muito bêbado, assim, e dormiu no apartamento dela. E ele acordou, assim, e dormiu profundo. Aí quando ele acordou, ele estava deitadinho no sofá, coberto, com um travesseirinho na cabeça, todo ajeitadinho. Ela cuidou tão bem, ele se sentiu tão seguro na casa dela. E ele falou, gente, achei meu porto seguro. Mas por quê? Porque a Rita tinha perdido o pai para o alcoolismo. Então ela sabia cuidar muito bem dos alcoólatras, né? Então ele viu ali um porto seguro. Aí eles bebiam muito, se drogavam os dois, mas aí a Rita parou de se drogar para cuidar mais dele, assim. Eu acho que ela viu que ele estava tão loucão que alguém precisava ficar sóbrio nessa relação. Então eles foram morar juntos, eles casaram. Aí quando eles casaram, ele falou assim, fiquei assustado, porque eu nunca tive essa responsabilidade. E aí ele continuou bebendo, perdeu todo o dinheiro que ele tinha, tudo que ele tinha, os negócios dele foi mal, foi só despencando. Mas ele nunca contou pra Rita, ele ficava mentindo, falava que ia trabalhar, que ia pra reuniões de negócio, mas na verdade ele estacionava a Mercedes dele na praia e ficava bebendo o dia inteiro. Aí quando ele viu que perdeu tudo e estava devendo metade da cidade, ele planejou suicidar. Ele foi para uma viagem longa, pretendendo se matar e parecer como se fosse um acidente. E aí ele foi até... Aí ele ficou num hotel barato lá antes de executar esse plano de suicida, mas a Rita achou ele. Aí a Rita pegou... Ele não tinha mais dinheiro para nada. Aí a Rita pegou ele e levou ele para uma clínica de alcoolismo, para tratar o alcoolismo. E aí ele ficou muito irritado com ela. Em vez dele ficar grato, ele ficou irritado. E ele tá nessa clínica de tratamento para alcoolismo já tem 2 anos. Da história que ele contou aqui, né? Da data que ele contou, já havia 2 anos. Ele fala que ele perdeu o interesse sexual pela Rita. Ele não tem muito interesse sexual. Mas eles não conseguiram superar isso ainda, mas eles estão juntos. Mas ele diz que tá melhorando a situação, mas eles estão juntos. A análise que a Robin traz da atração do Bart por Rita vem da questão da proteção, né? Da proteção da Rita, que a Rita ofereceu para ele. A Rita já estava acostumada com aquilo, ou seja, reproduziu a questão do pai com o Bart, cuidando dele, até chegar o momento que ela viu que nem ela poderia cuidar dele. Porque o que ele estava fazendo com ele mesmo, nem ela conseguiria dar conta, né? Tanto que ela levou ele para a clínica. E sobre a questão sexual, a atração sexual do Bart por Rita, Robin analisa muito isso aqui. Ela diz que ele viu que a Rita era mais forte, sabe? Independentemente de quanto estamos nos saindo mal, cada um de nós precisa sentir que tem o controle da própria vida. Ele perdeu esse interesse sexual na Rita quando viu que ela era mais forte do que ele, que ela controlou a situação, que ela cuidou muito mais materialmente dele, assim. Então, esse gesto protetor que deveria ser dele diminuiu, fez com que ele diminuísse a atração sexual dele por ela. Essa é uma das questões das opções que a Robin coloca. E tem um aspecto emocional também, que como o Bart fez uso de droga e álcool por muito tempo, essa química fica no corpo por um longo período, né? Que pode destabilizar o hormônio sexual dele, que impede dele se ajustar sexualmente. Também tem outro fator que pode ocorrer, que ela fala que o oposto disso pode ser um impulso sexual incomumente forte, que surge na pessoa recentemente limpa e sóbria, talvez devido ao desequilíbrio hormonal. Pode ocorrer do cara ficar muito com um impulso sexual muito forte também, mas não foi o caso dele. Ou porque as pessoas querem substituir a droga pelo sexo, normalmente, né? Quando acontece o contrário, o oposto. Mas é igual ela fala que no final, para os dois vai ser uma recuperação complexa. Eles ainda estão juntos tentando, mas eles se conheceram no vício. O que atraíram os dois foi o vício dele de álcool e drogas e o vício dela de cuidar de pessoas alcoolizadas. Então, se a atração deles inicial se deu pelo vício, Maura, estou dizendo, ela não está dizendo isso aqui, mas eu estou dizendo que dificilmente eles vão ficar juntos, né?
pelo que a gente já viu aqui nos outros casos, com o tempo, dificilmente eu acho que eles ficam juntos. Mas a Robin fala aqui que ela fala que, ó, mas para terem sucesso como um casal na ausência do vício ativo, devem seguir caminhos separados por um tempo, cada qual concentrado em sua própria recuperação, olhar para dentro e aceitar o que tanto tentaram evitar, amando-se e dançando um com o outro. Se ela não fizer também um tratamento, ela tem que entrar para aula não. Vou falar com ela, vai. Se ela não fizer o tratamento em paralelo a ele, dificilmente essa relação vai para frente, né? Pelo que a gente viu nas outras experiências aqui. Agora vamos falar do Greg, 38 anos, limpo e sobra há 14 anos, no Narcóticos Anônimos, agora casado e com 2 filhos e trabalhando como conselheiro para jovens viciados em droga. O Greg e a Lana, né? O Greg, ele conheceu a Lana, ele tinha 22 anos, menino universitário, estava passeando por um parque, tinha largado a faculdade, mas era no primeiro ano, mas os pais ainda mandavam dinheiro para ele, com esperança de que ele fosse um menino bem-sucedido, né? Normal essa história. Estava andando por um parque, gostava de beber, usar droga pra caramba, e ele achou a Lana, uma mulher lá sentada na grama lá. Ele falou assim que ela era muito gorda. Ele diz assim, ó, a Lana era muito gorda, uns 20 quilos acima do peso normal, o que significava que não era uma ameaça para mim. Ui, mas enfim, isso é inconsciente, né? Não sendo perfeita, se me rejeitasse, isso não teria importância. Ele começou a conversar com ela, eles riram muito, e ela era militante, né? Cuidava, né, dessas marchas. Deixa eu ver, que ela tinha ido na marcha com Martin Luther King na época, trabalhava com as pessoas, ela era militante social. E ele não era ninguém, ele era só um menino lá que estava decidindo o que fazer, bebia e se drogava. Aí eles ficaram amigos, aí eles foram para casa no alojamento onde ele morava, com um monte de cara para ele beber e se drogar, como ele fazia sempre. Ela foi com ele, chegou lá, ela comeu muito, achou umas comidas lá na cozinha, ainda foi para a sala para comer mais. Aí naquele momento ele olhou e falou assim, gente, olha, ela tá sendo ela mesma e eu sendo eu mesma. Ele drogado, ela comendo. Ele viu assim, nossa, não tem mentira aqui, nós estamos nos mostrando do jeito que a gente é, um pro outro. E aí, aí chegou o momento que eles namoraram, começaram a namorar. E ela começou a entrar na paranoia de que ele só transava com ela quando ele estava muito bêbado, que ele tinha que beber para transar com ela porque ela era gorda. E ele falava de Jesus, eu bebia porque eu sou doida. Ele bebia porque ele queria se anestesiar de ser um fracasso para a família. Ele não estava nem pensando se ela era gorda, se ela não era. Mas a autoestima dela estava na lama. E ele também, a autoestima dele era baixíssima, era péssima, ele se sentia um fracassado. E ela também, só que ela falava que o fato dele ficar bêbado é porque ela era gorda. Ele falou, minha filha, eu já bebo há anos, porque eu sou um inútil. E ela ficava nas brigas, as brigas dele eram por causa disso, de que ele bebia pra ter que transar com ela, essas coisas da autoestima dela. E aí, no final das contas, ele foi preso por posse de droga, ele ficou 10 dias na prisão. E eles já estavam morando junto, né? Aí ele ficou 10 dias na prisão e ela pegou e foi embora. Porque eles estavam brigando muito. Aí ele pensou assim, nossa, eu sou um bosta mesmo, a convivência ficou difícil. Ele ficou péssimo, ficou bravo com ela. Ela foi embora, porque ele passou 10 dias na prisão. Certo, ela. Mas aí, enfim, aí ele falou assim que ele ficou paranoico, né, igual todas as pessoas que usam droga, e as paranoias começaram a afetar ele. Aí ele sempre estava bêbado, ou querendo beber, ou querendo ficar drogado, mas a Alana sempre levava isso pro lado pessoal, né, do caso do peso dela, então ele falou, vai então. Mas ele ficou sentindo muita falta dela. Aí ele fala assim, de qualquer maneira ela desapareceu por uns 10 meses. Ele achava que ela foi participar de outra marcha. Aí o terapeuta dele insistiu para ele ir pro Narcóticos Anônimos, que ele usava muita droga, né? Aí ou era isso ou ele ia ser preso.
Aí ele falou que foi para Narcóticos Anônimos. Aí ele viu muitas pessoas lá que ele conheceu na rua. Aí ele viu que realmente ele estava numa situação de dependência química. Quando ele sentiu isso, né, ele falou, meu Deus, ele falou assim, eu não quero mais ficar aqui ouvindo essas coisas da reunião. Aí ele procurou um cara para ser padrinho dele, no Narcóticos Anônimos. Aí ele telefonava para esse cara 2 vezes por dia, de manhã e de noite. E para ele teve que mudar muito, teve que largar amigo, festa, tudo. E a terapia também ajudou, diz ele, porque ele disse que o terapeuta sabia de tudo pelo que ele passaria. Sabe, ele preveniu, ó, você vai passar por isso e isso, você faz abstinência e tal. Então o terapeuta ajudou ele muito também. Aí ele funcionou, tudo funcionou, ele conseguiu se livrar das drogas e do álcool. Quando a Alana voltou, ele estava limpo e sóbrio há 4 meses no Narcóticos Anônimos, já tinha 4 meses. Mas tínhamos um jogo que jogávamos juntos. O terapeuta chamava esse jogo de conspiração. Ele diz que era nosso modo de usar um ao outro para nos sentirmos bem ou mal em relação a nós mesmos e, é claro, manter nossos vícios. Eu sabia que me embriagaria se voltasse a ter aquele comportamento com ela. Agora não somos mais nem amigos. Aquilo simplesmente não funcionava se não pudéssemos ser doentes juntos. Ou seja, a relação deles não deu para continuar, porque eles se sarou, eles cuidou e eles conheceram nessa troca, nessa dança emocionalmente indisponível. Na análise que a Robin traz do Greg por Alana, ela fala que eles formaram um laço forte, né? Que o vício dominava a vida dos dois. O vício dela em comer, né? E o vício dele em droga, bebida e droga. Então, sutil ou não, permanecer doente é o que mantinha eles juntos. E ela fala que é um padrão extremamente comum em casais formados por viciados. Eles usam os problemas para evitar, como eu falei anteriormente, olhar para a própria ferida. Eles usam esse problema para não enfrentar com seriedade o próprio problema, a própria doença. Então, essa dinâmica dos dois é comum em pessoas que amam demais. A recuperação do Greg tornou a não recuperação de Alana óbvio demais para eles continuarem a se sentir confortáveis juntos. Ela teria de sabotar a sobriedade dele para que eles voltassem a um status quo viável. Para ela ter uma relação legal com o Greg de novo, ela ia ter que sabotar a melhora dele ou procurar ajuda. Mas não estava no momento de Alana procurar ajuda, então a relação acabou. Ela não estava ainda disposta. E eu acho interessante essa fala que ela coloca que a recuperação do Greg tornou a recuperação de Alana óbvia demais. Ou seja, estava óbvio que ela precisava de ajuda. Como uma pessoa que cuida de todo mundo, participa do social, de demandas sociais, de luta, precisa de ajuda. Olha, gente, eu já pensei isso, viu? Já pensei assim também. Eu ajudo todo mundo, como é que eu tô precisando de ajudar onde? Se eu tô aqui para ajudar todo mundo? Gente, isso é muito sério, muito sério. E é isso. Quando eu cheguei nesse ponto de achar de ter certeza que eu precisava de ajuda, de uma terapia, tinha muito preconceito, não, quem nunca, né, gente? Acho que a maioria de nós, a nossa classe social, né, vamos dizer assim, da classe C, D, E, a gente não pensa em gastar dinheiro com terapia, né? A gente acha, porque tem um senso comum que fala, vou pagar para a pessoa dizer o que eu tenho que fazer, o que eu já sei que eu tenho que fazer, a resposta está dentro de mim. Vou pagar para ouvir coisas abstratas. Eu também tinha esse preconceito, até a bomba explodir. Eu esperei o caldo entornar para poder começar a separar em vasilhas.
Não é fácil. Eu sei que muita gente que está ouvindo também vive essa situação, está passando por isso. Não é fácil, mas procurar ajuda é fundamental. A gente acha que consegue sozinho. Tantas coisas que eu achei e mesmo assim, tanta coisa que eu já achei que tinha superado ainda volta, ainda tem muita coisa. Quando eu realmente senti que eu precisava de ajuda, eu sentia que eu precisava. Desde muitos anos eu sentia que eu precisava. Mas eu não achava que a ajuda fosse efetiva, que funcionasse de fato. Aí quando explodiu, eu procurei ajuda. E eu só procurei ajuda, gente, quando eu tava muito cagada, muito. Não esperem ficar muito cagada pra isso. Parece bobeira, mas conhece-te a ti mesmo. É muito importante. Agora estamos aí, né? Vendo, tomando os remedinhos, tentando várias saídas, paliativo. O remédio é paliativo. Tem muita coisa para ser feita internamente que o remédio não alcança, não dá conta. Não espere ficar cagado pra caramba para procurar ajuda. Aí eu devaneando aqui de novo. Agora eu vou contar a última história do Eric e da Sui. Sui? Deixa eu ver aqui. Do Eric e da Sui. Eric, 42 anos, divorciado e casado de novo. O Eric conheceu a Sui quando ele já estava há 1 ano e meio divorciado. Ele era professor de uma escola comunitária, ele era treinador de futebol. E aí ele foi numa festa de inauguração da casa de um amigo. O amigo forçou ele a ir. E ele ficou lá num quarto sozinho, era tarde de domingo. Ele ficou num quarto sozinho, assistindo um jogo de futebol do Rams 49ers. Nem sei se é assim que fala. E tava assistindo um jogo de futebol num quarto sozinho lá e a festa bombando lá fora. Aí a Sui entrou nesse quarto para deixar o casaco. Aí ela cumprimentou ele e saiu. Aí ele continuou vendo TV. Aí depois a Sui entrou lá de novo e começou a perturbar ele. Falar, nossa, você vai ficar nesse quarto aqui no domingo, festão bombando, vai ficar vendo futebol? Aí ele pegou no intervalo e começou a conversar com ela. Falou, não, tô aqui vendo futebol. Aí ele viu que ela era bonita, ele passou a reparar nela. Falou, bonitinha ela, é? Aí ela pegou e trouxe pra ele um monte de comida gostosa da festa num pratinho. Beleza, ele continuou vendo o jogo. Quando o jogo acabou, ele saiu pra festa, mas ela já tinha ido embora. Aí ele foi e assuntou na festa de quem que era ela, se alguém conhecia ela e tal. Aí ele pegou o contato dela e foi atrás de Sui pra ver, né, pra falar com ela. Aí ele falou, eu vim te retribuir, não, o salgado, já falou, bora lá comer. Aí saíram junto. Aí ele fala assim, desde o início, ela prestava muita atenção em mim quando eu queria e não interferia no que eu desejava ou precisava fazer. Ela tinha um filho de 6 anos, o Tim, e ele também gostava dele. Aí eles casaram, os dois casaram, e o pai do menino, de Tim, raramente via ele, então ele se apegou muito ao menino. Então ficou os 3 morando junto, era uma relação muito legal. Só que o Eric, ele era viciado em jogo de futebol, não em jogo de jogatina, né? Ele vivia na frente da televisão e não tinha santo que se metia entre ele e a televisão. Ele gostava muito de futebol, muito, muito, muito. E ele sempre ficava na frente da TV. E eles brigavam muito por causa disso, que ela falava que ele não dava atenção pra ela e nem pro Tim, que ele só ficava na frente da televisão e ele ficava puto, porque você me conheceu na frente da televisão. Pra que você tá enchendo o saco agora, né? Que me conheceu assim. E ele falava assim que os esportes dava algo pra ele fazer, pra ele pensar, ele se sentia confortável. Ele cresceu numa família que esporte era o único tema que podia discutir com o pai dele. A única forma de ter a atenção do pai dele era falar de futebol. Aí ele fala, isso era praticamente tudo que eu sabia sobre ser homem, gostar de futebol, isso era a vida dele, né? Aí um dia ele tava lá brigando, dizer que estava prestes a separar da Sui, né? De tanto que ela tava pressionando ele. Quanto mais ela pressionava, mais ele fugia dela.
E numa tarde dessa que eles tinham brigado, ele estava assistindo futebol, o telefone tocou, o irmão dele ligou dizendo que o pai dele tinha falecido. Então ele foi ao funeral, ele não levou a Sui, porque já estava chato, eles estavam brigando demais. E ele foi pro funeral do pai dele. Chegou lá na cidade dele, né, na cidade natal. Aí eles foi pro funeral, tudo, eles conversando na sala. Aí o cunhado dele fez uma brincadeira, assim, nossa, o único momento que a gente tá nessa casa e a TV tá desligada. Aí nesse momento, ele olhou pra... Como é que ele chama, gente? O Eric. O Eric olhou pro irmão dele e falou, gente, não é que é verdade? Aí ele fala assim, ó, olhei pro meu irmão e ele começou a chorar de novo. Não tristemente, mas amargamente. De repente eu percebi o que meu pai fizera durante toda a sua vida e o que eu também estava fazendo. Como ele, eu não deixava ninguém se aproximar de mim, me conhecer, conversar comigo. A TV era a minha armadura. Aí ele fala, segui meu irmão lá para fora e fomos de carro para o lago. Ficamos sentados ali um longo tempo. Ao ouvi-lo falar sobre como esperava que papai o notasse, pela primeira vez, realmente eu comecei a me ver e perceber o quanto eu me tornara parecido com meu pai. Pensei no Tim, meu enteado, sempre esperando com um cachorrinho triste, tadinho, como um cachorrinho triste por um pouco do meu tempo e de minha atenção. E em como me mantiveram ocupado demais para ele e sua mãe. Nossa, ele percebeu que ele fazia a mesma coisa que o pai. O irmão dele, se lamentando que não tinha atenção do pai, não tinha o carinho do pai, ele percebeu o quanto ele estava parecido com o pai dele, repetindo as mesmas ações do pai dele. E aí no caminho de volta para casa, no avião, ele ficou pensando nisso. E ele chegou em casa, ele já foi falando isso para a Sui. Aí eles choraram, ele falou que estava errado, ele reconheceu o erro dele, eles choraram, aí ele chamou o Tim, pediu desculpa pro Tim também. Aí eles ficaram juntos e foi maravilhoso, assim. Aí ele passou a dar muita atenção pro Tim, eles saíam juntos, andavam de bicicleta, ele saía com a Sui. Eles ficaram, foi um relacionamento de paz, assim, durante um tempo. Mas que foi difícil para ele resistir à questão dos esportes, mas que ele conseguiu. Mas foi ficando, quanto mais ele ficava mais atento à família, mais presente, mais era difícil para a Sui. Porque alguns meses depois ela disse que ia aceitar um emprego de meio expediente no final de semana. Aí ele falou, uai, mas você tá doida? Era o tempo que a gente tinha para ficar junto, né? Que ele tem para ficar junto com ela. E ela arrumou um emprego de final de semana. Aí ele percebeu que ela estava fugindo dele. E que ambos concordaram em obter ajuda. Na terapia, ela admitiu que toda a proximidade do casal estava deixando ela louca, que ela não sabia como fazer isso, como lidar com essa presença toda dele, né? Aí ela fala que ambos falamos sobre o quanto era difícil realmente estar com outra pessoa. Embora Sui tivesse criticado o meu antigo comportamento, agora ficava desconfortável quando eu lhe dava atenção. Ela não estava acostumada com isso. Na verdade, sua família fora pior do que a minha no que diz respeito à afeição. Seu pai, um capitão de navio, nunca estava em casa. E sua mãe gostava disso. Sui crescera solitária, sempre querendo estar perto de alguém. Mas como eu, ela não sabia como. Nossa, que triste, né? E eles continuaram a terapia por algum tempo. Até que eles foram para uma associação aí de ajuda. Aí ele e o menino se aproximou muito, né? Ele e o enteado. Mas a Sui tinha dificuldade em deixar ele corrigir o menino e tudo, essas coisas, essas proximidades. Ela sentia como se ela tivesse perdendo o controle de tudo, já que ele virou o cuidador, o cara presente, né? O pai, né? E ela se sentiu perdendo o controle. E é isso. Mas aí eles entraram para essa associação aí de cuidado, de família, uma associação de família de cuidado. Eles faziam reunião de grupo de família como a deles. Ele disse que ouvir outros homens enfrentando seus sentimentos foi ótimo para ele, ajudou a falar sobre os sentimentos dele para a Sui. Ele conseguiu abrir sobre o sentimento, né?
Aí ele fala, ainda conversamos e estamos juntos, aprendendo como ficar próximo e confiar um no outro. Nenhum de nós é bom nisso, como gostaria de ser, mas continuamos a praticar. Esse é um jogo totalmente novo para ambos. Bonitinho, né? Eles ainda estão juntos, mas ela entendeu e aceitou procurar ajuda, diferente das outras mulheres, né? Que a gente falou antes, tipo a que comia demais, que eu esqueci o nome já. Ela não procurou ajuda. Aqui no caso, os dois procuraram. Isso é muito importante, né? Quando já está no relacionamento, né? Para tentar até tornar o relacionamento se estar mais saudável, procurar uma terapia juntos. Juntos não precisa ser juntos dois, né? Mas cada um cuidar de si também. E sobre a análise da atração de Eric possui, que a Robin faz. Ela fala que os dois estavam correndo da intimidade, né? Ele na televisão, afundado no futebol, nos esportes, ela conheceu ele assim. E ela viu que ele já estava ali, já não querendo a intimidadezinha, ela também já não queria. Ah, esse homem está indisponível, é ele mesmo. Os dois estavam evitando a intimidade, né? Essa desatenção que ele tinha, a falta de habilidade social que os dois tinham, foi um atrativo para os dois, para ela e para ele, né? A falta de jeito, de tato, isolamento, estava ótimo. Então ele precisava dela, ele precisava daquela mulher ali, que também que interpretava o jeito dele, a timidez dele, a indiferença dele. Ela interpretava para ele, né? Então ele precisava dela. E ela, por outro lado, ela estava entrando numa situação que ia reproduzir os piores aspectos da infância dela, que é a solidão. Ela já experimentou a solidão lá com o pai e agora com o Eric. Para ela era o prato cheio, né? Só que ao invés de consertar, não, ele já estava indisponível igual o pai, tá ótimo. Enquanto ela forçava ele mudar, o comportamento dela só afirmava que ela tinha medo, né, sobre os relacionamentos, forçando ele a mudar. Aí quando ele muda, ela não consegue lidar. E o Eric mudou muito, né, ele enfrentou o medo da intimidade para evitar ser uma versão do pai, uma versão daquele pai dele lá, frio, né? E por causa do contato com o menino também, ele pensou na criança, foi um fator importante para a mudança dele, pensar na criança. E olha que interessante, a mudança do Eric obrigou a família toda a mudar, obrigou a criança a mudar, a mulher a mudar, né? Se ela quisesse ficar na relação, ela ia ter que mudar. Ela deixou de ser, a Sue deixou de ser ignorada, de ser sozinha, de ser evitada e passou a ser cortejada, ser amada, receber atenção. Ela assustou. Nossa, a vida que ela vivia, né? Ela assustou e não deu conta. Mas eles tiveram coragem de olhar para isso. Eu achei isso muito legal. Ela falou, não, vou enfrentar isso aí. Já entendi que eu tô com medo, me auto-sabotando, vamos enfrentar. Aí os dois tiveram coragem de ir mais fundo, procurar terapia e viver como um casal, né? Um casal com um Tim, com um filhinho que vai crescer. Ah, isso é muito bom, né? De ver, olha, como é que o Tim vai crescer agora? Que pensamento que essa criança vai ter? Vai crescer um lar saudável. Agora é só colocar esse menino na terapia para tirar a coisa do pai lá que não vê ele. O pai dele que ia separar da mãe. Porque o resto ele vai crescer num lar muito equilibrado. Se não for equilibrado, é um lar que procura equilíbrio. Isso já é ótimo. O menino vê que a família procura equilíbrio. Para finalizar, a Robin fala que quando uma pessoa, o cliente chega no consultório, o primeiro encontro já fornece informação importante sobre a pessoa na terapia, o jeito dela andar, como ela fala, a aparência, a postura. Tudo disso é analisado na primeira sessão de terapia. Aí você já vai ter uma noção de como que vai ser, do que a pessoa vem trazer. Falando de mim, enquanto terapeuta holística, analista corporal, a primeira análise que eu faço enquanto profissional é essa análise corporal do formato, não é comportamental, é corporal, do formato do corpo, que diz muito sobre a pessoa.
Diz muito mesmo, intimamente, emocionalmente da pessoa. E essa é uma análise que eu faço enquanto profissional. Mas enquanto pessoa, enquanto civil, vamos dizer assim, eu sempre brinco com meus amigos que eu falo, eu pergunto tudo, eu quero saber de tudo, eu entrevisto a pessoa, eu entrevisto o cara, né, antes de qualquer coisa. Mas adiantou, Maura, entrevistar? Não estou entrevistando direito. É o que a Robin fala aqui, que da mesma forma que a gente, enquanto profissional, interpreta a pessoa na primeira sessão para saber o que vem pela frente, assim deve ser os relacionamentos, as relações, quando duas pessoas se encontram pela primeira vez. Sabe, você precisa ser atento aos sinais que a gente falou no último episódio, olhar bem, se vai trocar informações, se não vai, pelo amor de Deus, melhor que tem que trocar informações, viu, gente, no primeiro encontro. Responde perguntas sobre a outra com riqueza de informação, como é que eu posso dizer, com sinceridade, sabe? Fazer uma comunicação aberta, divertida. Ela fala aqui, a Robin fala aqui. As perguntas feitas silenciosamente costumam ser simples. Tenho algo em comum com você? Posso me beneficiar de alguma maneira cultivando uma amizade com você? É divertido estar com você? E são perguntas básicas, mas ela diz que as mulheres que amam demais normalmente se perguntam intimamente ali, secretamente: você precisa de mim? Será que essa pessoa precisa de mim? Eu vou ter o que fazer aí, o que cuidar? É isso. E os homens, né? Os homens que escolhem a parceira, eles se perguntam: você cuidará de mim e resolverá meus problemas? Será que essa mulher vai cuidar de mim? Vai resolver meus problemas aqui? Essa é a pergunta que secretamente a gente tem feito para a gente mesmo. Mas e agora? Como que a gente vai, depois desses episódios, dessas leituras, eu fico pensando, como que a gente vai olhar para os relacionamentos agora? A gente está disposto? Ai, gente, vamos encarar logo de cara para não ter esse transtorno depois? Vamos fazer esse exercício? Agora vamos fazer um para-casa, olha para trás, vamos olhar de novo. Esses homens, já parou para analisar esses homens com quem você já se relacionou? Ou essas mulheres com quem você já se relacionou? As pessoas, no geral, com quem você relacionou, você já parou para observar e olhar, analisar subjetivamente, ao invés de analisar só o raso, analisar subjetivamente? Olha para suas relações passadas e pensa assim: agora com essas informações que eu tenho, de que a pessoa vem para mim emocionalmente indisponível, ela veio com uma vida já, né, gente? A pessoa vivia antes de você. Olhando para essas pessoas do seu passado, a atitude que elas tiveram com você, como elas te trataram, como foi esse relacionamento. Você olhando para elas agora e pensando nos lares disfuncionais que essas pessoas cresceram. Como que seria a sua atitude com essa pessoa hoje? Só um exercício, né, gente? Não é pra gente voltar lá atrás e tentar consertar o mundo, não. Passou, passou. Quem vive de passado é museu. A gente só visita o passado para aprender. Não é para ficar chorando, não. Não é para chorar ninguém, não. Vamos aprender a fazer esse exercício também. O passado é para ser aprendizado, não para ser sofrimento. Vamos olhar para o passado assim e evitar uma depressão. É isso, olhar para trás, vamos fazer esse exercício, vamos olhar lá os nossos parceiros e ver como é que foi o lar dessa pessoa, como diz com as atitudes que ela teve comigo, não é falar, dó, fui injusta. Não, gente, vamos ser maduros, não falar, ai, como eu fui monstra, tadinho. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Acabamos de ler. Todo mundo traz a sua mazela emocional e quer descarregar no outro. Ninguém é vítima. Vamos só fazer esse exercício para a gente ficar tinindo pro próximo. Ou então arrumar o que a gente já tá, na relação que a gente já tá, para a gente ver o que pode melhorar. Que evita degringolar a coisa toda, o trem todo por água abaixo. E viver estressado, ir no drama, viver... Nossa, Deus, vamos evitar. Dá pra gente evitar. Olha que legal. Vamos juntas?
Gostou deste post? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas. E não se esqueça de se inscrever no nosso blog, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram para não perder nenhuma resenha. O sítio principal é Nós da Terra MG, tudo junto.